Paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor do Senhor. Que o nosso Senhor possa estar abençoando cada um tremendamente nesse dia, nessa noite, nessa semana. Que o Senhor possa falar diretamente no seu coração. O que eu peço para o Senhor o tempo todo é para que não seja eu, homem, Francimar, falando, e sim que o Espírito Santo de Deus venha falar através de mim. Que o Senhor venha estar abençoando a minha mente, abençoando o meu coração, para que eu possa transmitir uma palavra pura, verdadeira e cristocêntrica para os irmãos. Amém? Hoje a nossa palavra ela ela vem para nos confrontar, porque muitas das vezes nós, como cristãos, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ter pulso firmes, nós precisamos realmente nos impor a certas situações. Então, muitas vezes nós queremos, almejamos a vitória, almejamos a conquista e vamos à igreja, oramos e pedindo a Deus, fazemos campanhas, vamos ao monte e cada um expressa a sua fé da sua forma. Às vezes você ora no teu quarto, às vezes é de madrugada, às vezes você vai ao monte. Então você tem várias formas de mostrar, né, a sua força, a sua fé a Cristo Jesus. E nós temos um exemplo na Bíblia, um exemplo bem bacana, que é Zaqueu. Zaqueu, ele é um publicano, um cara completamente torto perante os olhos de Deus, né? Um cara muito pecador, maldoso, fraudulento, matava o povo para trás, até que ele encontrou Jesus. Então, muitas vezes, esse Zaqueu somos nós. Muitas vezes, esse Zaqueu, ele mora dentro de nós. Muitas das vezes, nós queremos fazer negócios dos quais nós venhamos nos beneficiar, mesmo que sabemos que estamos prejudicando alguém. Mas nós não importamos. Porque até então se fala, não, mas eu não forcei. Então, é isso que nós precisamos estar mudando na nossa trajetória. Porque nós precisamos fazer como Zaqueu. Ele realmente era um pecador, ele realmente passava as pessoas para trás, ele realmente era um cara torto. Mas ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, aí a história de Zaqueu começa a mudar. Então aqui eu vou pegar aqui a nossa Bíblia e está lá em Lucas 10. Vou pegar aqui outros, né? Lucas 19. Lucas 19, a partir do versículo 1. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurava ver Jesus. Mas como era de pequena estatura e não conseguia ver Jesus por cima da multidão, correu à frente e subiu a uma árvore, junto à estrada, para dali o ver. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para a sua casa. Mas a multidão ficou descontente, afinal,
vai ser hóspede de um conhecido pecador? Murmurava. Bom, e aqui a palavra do Senhor, ela nos mostra como que a multidão, elas nos trata sempre. A multidão, ela sempre vai querer o nosso mal, né? A multidão é interessante que ela nunca, ela fica do nosso lado. Ela sempre vai ficar do lado, parece que oposto do cristão. O que é a multidão? Multidão, muitas das vezes, são aquelas pessoas que estão ao teu redor, que dá tapinha nas costas, que brinca, que te fala, que está com você, mas quando na verdade eles não querem o teu bem. Então eles não querem a sua vitória, eles não querem que você erga e saia de onde você está. Ele quer que você ou fique estagnado ou que você venha sucumbir. Muitas vezes a multidão quer isso. E Cristo conhecia Zaqueu. Cristo sabia a respeito dele. Cristo sabia quem Zaqueu era, o que Zaqueu fazia. Cristo, ele sabia dos caminhos que Zaqueu percorria. E assim é na sua, na minha vida. Cristo te conhece. Cristo sabe os teus passos. Cristo sabe os teus pensamentos. Cristo sabe por onde você passa, o que você faz, com quem você conversa e o que você fala. Cristo, ele está o tempo todo antenado e ligado naquilo que você tem feito, naquilo que você tem falado, naqueles negócios que você tem feito, por mais escondido que você possa imaginar ou pensar que você esteja, aos olhos de Cristo, está cristalino a visão. Cristo está te vendo, Cristo, ele te conhece, Cristo, ele sonda o mais íntimo e profundo dos corações. Então é por isso que nada é encoberto por Cristo. Nada fica encoberto. Nada você vai conseguir esconder de Jesus. Então é por isso a necessidade que nós precisamos de ser transparente ao máximo possível para com o Senhor. Porque nós sabemos que eu, você, vamos errar, pois somos falhos, somos carne, mas nós temos que procurar o tempo todo lutar contra essa carne caída e pecaminosa. Então, ele conhece a sua alma, ele conhece o seu coração, mas ele também nos ama. Ele também nos ama e por causa deste amor que Cristo tem por mim e por você, o que ele fez? Ele chamou Zaqueu. Ele falou, Zaqueu. Ele chamou Zaqueu. E é interessante que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Isso é para mostrar o quanto Jesus, ele conhece cada um de nós. A Bíblia fala que ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia fala que ele conhece as estrelas e ele as chama pelo nome. A Bíblia fala que ele nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele determina que isso ocorra. Então, tamanho é o poder, tamanho é o poder que Jesus tem sobre nós e sobre toda a sua criação. Então, assim como Jesus, no passado, Jesus chamou Enoque, chamou Noé, chamou Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Pedro, Paulo, assim como ele chamou todos estes e eles lhe deram atenção, Jesus tem chamado você. Jesus tem um chamado para você. Mas o problema é que muitas das vezes nós, como cristãos, nós estamos ali na igreja, estamos sentados, Jesus tem um chamado, Jesus tem te buscado, Jesus tem tocado, tem ardido no teu coração, mas você não dá um passo para que Jesus venha poder fazer ou permitir que seja feito aquilo que foi determinado a você. Jesus, ele jamais vai obrigar você a fazer. Ele vai sempre colocar na tua frente
aquilo que você possa escolher. Ou vai ou não vai. Você tem a escolha. Mas como a própria Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saulo teve essa experiência quando Saulo ele preferiu perseguir os cristãos, massacrar os cristãos, e ele prendia, matava, açoitava, até que ele teve um encontro com Jesus. E quando Jesus virou para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus teve um encontro com Saulo. E Saulo então, ele preferiu servir a Jesus, mas ele preferiu ir pela, como nós costumamos dizer, pela dor. Paulo, ele era um cara letrado, ele era um cara conhecedor, ele conhecia as leis do Senhor, ele conhecia, ele era um cara muito inteligente, então, mas que se recusava a aceitar Jesus. Até que Jesus encontrou com ele. E o chamado de Paulo, então, fez toda a diferença na vida dele. Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho que esse mundo já viu, que já pisou nessa terra, um dos maiores que teve aqui nessa terra, Paulo. Mas diferente de Paulo, Jesus também chamou Zaqueu. E assim Jesus também está te chamando. Assim Jesus também ele está estendendo a mão para você e falando: ei, desce depressa. Mas aí que é o detalhe. Quando Jesus pede para que você venha, para que você desça depressa, será que você está disposto? Será que você está determinado? Será que você tem essa disposição de descer de onde você está? Será que você tem essa disposição de caminhar com um Cristo na contramão da direção a qual você é acostumado a caminhar? Porque é aí que está o problema, porque Cristo ele vai com você a partir do momento que você aceita o chamado de Cristo para a sua vida. Mas nesse chamado, ele é muito importante que Cristo chama. A palavra do Senhor diz que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Mas por que isso? Porque muitos se perdem na caminhada. Muitos cristãos, muitos levitas, muitos adoradores, muitos aqueles que dizem Senhor, Senhor, na caminhada, eles se perdem. Eles desanimam. Por alguma frustração, por alguma tragédia que aconteceu, algo que afetou a sua vida cotidiana, faz com que você, então, não queira mais caminhar com Jesus. Ou muitas das vezes você nem quer começar a caminhada com Jesus, porque você atribui tudo a Cristo. Todos os problemas, tudo que você faz, tudo que você enfrenta, você é mais fácil jogar na conta de Cristo do que você falar: peraí, mas eu fiz isso, mas eu fiz essa escolha, mas isso aconteceu por causa do que eu fiz. Sabemos que tem situações que realmente ocorrem e muitas das vezes são situações doloridas, quando cai para o lado de enfermidades, de morte, de desemprego, de situação financeira, sentimental. Nós sabemos que tem situações que realmente são desesperadoras. Mas Cristo é com você. Cristo tem te chamado. Cristo tem olhado para você. Cristo tem olhado para você e te chamado pelo nome. Ei, desce depressa. Precisa estar com você hoje na sua casa. E aí nós precisamos então entender se nós temos essa decisão de realmente descer, de realmente seguir Jesus, de realmente caminhar com Jesus ou não. Porque nós temos essa liberdade. Nós não somos robotizados. Nós não somos aquele que você programa e é feito. Nós não somos assim. Nós não somos como você pega aqui
Um controle remoto como esse, você aperta liga, ele liga, você aperta desliga, ele desliga, aumenta, ele aumenta, abaixa, ele abaixa. Não, não. Nós não somos assim programados para funcionar dessa forma. Nós temos a nossa livre opção. Jesus, ele nos criou, ele nos fez livres. Por quê? Porque esse controle, ele faz tudo que eu mando. Ele faz tudo da forma que eu quero. Mas ele não me ama e nunca vai me amar. E esse é o diferencial entre mim e esse controle, entre você e esse controle. Nós não somos programados para amar Jesus. Nós amamos Jesus pelo que ele é, pelo que ele representa para mim e para você. E é por isso que quando ele nos chama, nós temos a opção de descer e caminhar com ele ou de misturar na multidão e desaparecer. Cristo, ele vai com você na tua casa. Ele vai com você, ele caminha com você. Ah, mas está difícil. Deus vai no teu negócio. Ah, mas está difícil. Deus age ali naquela doença. Ah, mas está difícil. Ele age na vida espiritual, na vida sentimental. Ele vai sempre estar do seu lado. É por isso que Cristo, quando ele deu a sua vida por mim e por você, ele deixou conosco o Consolador. Para que quando tudo for mal, para quando nós não vemos esperança, para quando da direita ou da esquerda nos abandonar, ele não nos abandona. E você tem um Consolador, você tem o Espírito Santo. Aquele que vai te consolar. Aquele que vai cuidar de você. Então é por isso que o tempo passa muito rápido. É por isso que nós estamos caminhando a cada dia, a cada passo para fim. Por quê? Porque nós estamos, a cada dia que passa, perdendo tempos e tempos, momentos que nós poderíamos estar junto com o Pai. E quanto mais nós afastamos de Deus, mais o nosso coração vai endurecendo, mais a palavra do Senhor vai se apagando, mais vai enchendo de mundo no nosso coração e ele vai tirando aquilo que foi plantado ali no nosso coração, que é onde a palavra do Senhor fala, que é quando a semente cai em terras que são cheias de pedras. Então a raiz, ela não tem profundidade. Por não ter profundidade, logo a planta morre. E assim, muitas das vezes, nós estamos dessa forma. Nós estamos deixando o tempo passar. Não, amanhã eu vou ao culto. Não, amanhã eu vou ler a Bíblia. Não, amanhã eu vou orar. Não, amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã eu vou fazer aquilo. E quando então você pensa que não, o seu coração está endurecido. Você não tem mais o prazer da oração, o prazer de ir cultuar a Deus, o prazer de louvar, o prazer de ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo está se retirando. E aí é triste, porque quando o Espírito Santo está te retirando de você, quanto mais ele afasta, quanto mais você entristece o Espírito Santo, mais o teu coração endurece e mais as coisas do mundo preenche momentaneamente o teu coração. Você então, a partir daí, começa a ter alegrias momentâneas. Você, a partir daí, começa a ter momentos que você pensa que são alegres, como com Zaqueu, quando ele era ali chefe daqueles cobradores de impostos. Então, quando ele enganava uma aqui, outra ali, pegava X aqui, X ali, a soberba, a ganância estava ali no coração dele. Ele tinha aquela paz momentânea. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você percebe que tudo não passa de sombra e pó. Você fala: o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Porque aquele vazio sempre volta, sempre volta, sempre volta.
Assim como Jesus falou para a samaritana, ele virou para ela e falou: Ei, se você soubesse quem eu sou e você bebesse da água que eu tenho para oferecer, jamais você sentiria sede. Se você comesse do pão que eu tenho, jamais você sentiria fome. Então, quando Jesus falou isso para ela, ele estava falando da vida eterna. Ele estava falando: Ei, se você me conhecesse, você iria morar comigo no céu, onde nunca vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter frio, não vai ter dor. Um lugar maravilhoso que é o céu. Então ela, sem saber quem Jesus era, falava: Mestre, dei-me dessa água, para que eu não precise mais vir ao poço buscar. Então, muitas vezes, nós estamos nessa cegueira espiritual pelo fato que, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais o nosso coração endurece, mais a palavra de Deus ela fica escassa na nossa vida. E assim como Zaqueu estava, ele fraudando ali as pessoas e para ele estava tudo bem. Mas quando então ele ouviu falar de Jesus, ele de estatura pequena, ele não conseguia ver Jesus, e ele então no seu coração ardeu, e ele falou: eu preciso conhecer esse homem, eu preciso ver esse homem. Então ele subiu ali naquela árvore, e quando ele viu Jesus, Jesus então viu um diferencial no Zaqueu. E é isso que nós precisamos destacar na multidão, nós precisamos mostrar para Jesus que nós somos diferentes daquela multidão. E Jesus logo olhou para ele, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa. Então você precisa descer depressa, porque só Jesus pode ir com você no teu lar e cuidar dos teus negócios. Tá ruim, Jesus pode mudar a tua história. Não, mas eu estou enfermo, Jesus pode curar. Não, mas é uma tristeza, com angústia que está no meu peito, que eu não consigo tirar. Jesus pode trazer a alegria. Não, mas é porque na minha família teve morte, eu estou com um sentimento, uma angústia. Jesus pode te mostrar que há vida após a morte. Jesus ele pode salvar, Jesus ele pode curar, Jesus ele muda a tua história. Porque onde Jesus entra, não tem tristeza, não tem angústia, não tem nada que possa abalar o brilho de Jesus quando ele está presente. Então é por isso que você tem que apressar. É por isso que você tem que caminhar o mais rápido possível para a caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo. Porque muitas vezes pode não haver outra oportunidade. É interessante que às vezes nós estamos ali no culto, estamos falando do amor de Deus, estamos pregando a palavra de Deus e arde no coração, ali às vezes de uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, outras vezes de pessoas que querem reconciliar e o Espírito Santo está tocando e está ardendo no coração, mas a carne fala mais alto e a pessoa deixa passar aquela oportunidade. E é como Jesus virar para você e falar assim: desce depressa. E você então escuta, isso arde no seu coração. Não deixa a oportunidade passar. Agora é tempo de vir para Cristo. Agora é tempo de aceitar o Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Nós não podemos deixar passar as oportunidades que Deus tem para nós. Por que não? Porque muitas vezes nós falamos amanhã, amanhã, e o amanhã pode não vir. Amanhã pode não vir, pode não chegar. E aí? E se o amanhã não vier? E se o amanhã não vier? Então, quando Zaqueu estava em cima da árvore, isso mostra para nós que ele teve dificuldades, ele teve que ter uma decisão, e olha que para ele não foi fácil, porque ele era um homem de renome, né? Ele tinha ali um status social. Então, o que acontece? Muitas vezes ele subia ali naquela árvore e ficar ali gritando ou olhando para Jesus,
Outros podiam olhar e falar, mas aquele ali não é Zaqueu, aquele ali não é um homem poderoso, aquele ali não é fulano, mas ele não se importou. Ele não se importou porque ele sabia que não importava o status social. Ele sabia que ele precisava de Cristo. Ele sabia então que aquele homem poderia mudar a história dele. E muitas das vezes nós, por vergonha, muitas vezes por falta de coragem, nós deixamos de falar, nós deixamos de apresentar esse Cristo maravilhoso para as pessoas. Porque muitas vezes nós temos uma dificuldade moral. Nós temos uma dificuldade moral porque o diabo acusa aqui no teu ouvido, falando: quem é você? Que moral você tem para falar de Cristo? Que moral você tem para falar do Salvador? Que moral você tem para falar do homem puro, do homem santo? Que moral você tem para isso? E com isso você dá ouvidos aos cochichos de Satanás e deixa de levar o evangelho. Ou muitas vezes você mesmo deixa de ir até Cristo. Você então olha e fala: para mim realmente não tem mais jeito. Para mim realmente tudo acabou. Porque eu sou um pecador, eu não tenho moral, eu não tenho nada. O que eu posso oferecer para Cristo? Nada que nós façamos, ele vai nos amar mais ou nos amar menos. Ele nos ama porque ele nos amou primeiro. Então o que você precisa é simplesmente chegar e falar: Senhor, pequei, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu afastei dos teus caminhos, eu afastei por causa das bebidas, eu afastei por causa das drogas, eu afastei por causa da prostituição, eu afastei por causa da avareza, eu afastei por causa da mentira. Não importa o motivo pelo qual você afastou de Cristo. O que importa é você agora vir com o seu coração quebrantado e contrito e se reconciliar com o Senhor. E você voltar para os caminhos de Cristo. Se você é um levita, você não cantava mais, volte a cantar. Se você é um pregador, não pregava mais, volte a pregar. Se você é um evangelista, não evangelizava mais, volte a evangelizar. Se você é um obreiro, é aquele que varria a igreja, mas não varre mais, volte a varrer. Não importa a posição, o status que você tinha. O que você necessita é voltar depressa. É voltar depressa, porque agora é tempo de vir a Cristo. É tempo de vir a Cristo. Não importa, dificuldade social, moral, econômica, não importa. Não importa. O que importa é você reconhecer aquele que pode mudar essa história. Mas a pergunta que eu tenho para você é: você desceria da árvore? Você desceria da árvore? Porque descer da árvore, você pode até ter no peito aquele desejo de ter Jesus, de encontrar Jesus, de ver Jesus, mas o desejo de você continuar no mundo é muito grande. E a Bíblia fala que você não pode ter dois senhores. Ou você ama um, ou você ama o outro. Não tem jeito de você ter dois senhores. Então será que você desceria da árvore? Porque para você descer da árvore, isso quer dizer que você vai abandonar as práticas pecaminosas que você fazia. Isso quer dizer que você vai ter uma virada totalmente radical. Você vai ter uma virada. Você vai ter essa virada. Mas você escutou o chamado de Jesus. Você escutou o chamado. E você virou e falou assim: Jesus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Pai. Eu fiz um esforço para subir. Eu
enfrentei a multidão, eu enfrentei os meus desejos, eu fui contra tudo e contra todos, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque quando você atende o chamado de Jesus, quando Jesus olha para você e fala assim, ei, desce depressa. Quando você atende este chamado, a tua vida vai mudar em nome de Jesus. A tua vida vai mudar. Porque Zaqueu ele tinha um desejo de ver Jesus. E ele fez um esforço para que isso acontecesse. Ou seja, ele fez um diferencial ali naquela multidão. E é o que você precisa fazer. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar, você precisa ser o diferencial na multidão. Mas muitas das vezes, sabe o que acontece? Muitas das vezes você quer ir para o culto, mas aí está chovendo. Você quer ir para o culto, mas aí você está sem gasolina. Você quer ir para o culto, mas aí, tá tarde, tá frio, tá calor. Então, você precisa ter decisão. Você precisa ter decisão e se prontificar para obedecer o chamado de Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é como Zaqueu fez. Jesus, quando olhou para ele, falou, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu, ele recebeu Jesus na casa dele, e Jesus virou para ele e falou assim, olha, hoje teve salvação nesta casa. E é isso que eu e você precisamos fazer e ouvir de Jesus. Que hoje teve salvação na nossa casa. Em nome de Jesus, eu declaro a salvação, a vitória na tua vida. Eu declaro que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas depende de você. Depende de você decidir. Decida agora. Desça agora. Jesus está te chamando. Atenda Jesus agora. Se prontifique-se a obedecer o chamado do Senhor. Agora. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, coloca a mão no teu peito e fala, Senhor, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida, Pai. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Pai, eu sei que eu sou um pecador. Perdoe os meus pecados, meu Pai. Mas escreva meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como único Senhor e Salvador. Faça isso. Procure uma igreja próxima de você. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que tem palavra. Uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que vive a palavra. Porque a palavra cura, a palavra salva. A palavra edifica. Então você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você então está atendendo o chamado. Você então está descendo da árvore. E aceitando a caminhada com Jesus. Mas aí vem a virada. Aí vem a mudança. Que Zaqueu falou, olha, se eu fraudei alguém, eu vou pagar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Por que isso? Porque ele entendeu que para que ele viesse caminhar com Jesus, ele precisava ser purificado de todo o pecado que ele cometera. Então é isso que nós precisamos. Precisamos pedir perdão. Precisamos reconciliar. Precisamos diminuir. Precisamos ser desfeitos e feitos de novo por Cristo Jesus. O velho homem morre. E o novo homem nasce em nome de Cristo Jesus. Porque se você assim o fizer, com certeza, entrará a salvação na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar tremendamente, tremendamente. Que o Senhor venha mudar a sua história, a história da sua família. Honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de vitória. Amém.